Estamos ao vivo para mais um debate no euqueromaiigreja.com, todos os dias às 21 horas da noite. Hoje, 74º debate sobre formalismo, geralmente dos tradicionais, versus fanatismo, geralmente dos pentecostais. E o que é ser um cristão equilibrado? Muitos irmãos já estão se conectando pelo site, aqui na mesa do Hangout, e outros lá pelo YouTube ao vivo. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus a direção do seu Espírito. Deixa eu ver. Irmão Klebet está por aí? Estou aqui. Ora por nós, irmão Klebet, meu querido. Amém, irmão. Aqui, ó. Walks, Tem alguém com o áudio aberto aí, por favor? Deixa que eu já digo ali. Acontece. Pode orar, Então, querido. orar. Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia, bendito seja teu nome e a tua glória, ó Senhor. Bendito seja, Senhor, tu, porque nos deixa respirar o teu ar, Senhor, meu Deus, que deixa-nos estar com o sopro da tua vida cada dia e cada momento, Senhor, meu Deus. Porque tu nos renova dentro da tua palavra, Senhor, meu Deus, porque tu nos renova dentro da graça todos os dias, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, eu venho te pedir, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui dentro desse debate, Senhor, meu Deus. As pessoas que estão no site procurando a palavra. As pessoas que verão esse vídeo, que serão impactadas pela tua palavra, Senhor, meu Deus. Senhor, Deus, nos dirija, Senhor, corretamente, nos dando sabedoria, Senhor. Usando a palavra corretamente, Pai, para que saibamos conseguir mais almas para ti, Senhor, meu Deus. Para que saibamos, Senhor, meu Deus, discernir o que é incorreto do que é correto, do que é o teu caminho, ó Pai. Te peço, Senhor, meu Deus, olhai por cada um e pelas suas famílias, em teu nome, Senhor Jesus. E eu te agradeço neste momento. Amém. Muito bem, meus irmãos. A introdução que eu vou fazer é bem curta, já para passar para os irmãos darem suas opiniões. Parece que é um tema não tão importante, mas se olhar no contexto geral do meio protestante, do meio evangélico, vocês vão notar que é de suma importância para os dias de hoje. Meus irmãos, vejam que nós somos instrumentos usados pelo Espírito Santo. Isso acredito que todos os cristãos devam concordar. A questão é, se lermos em João, capítulo 14, versículo de número 26, diz assim, alguém pode ler? Até acho mais dinâmico. Alguém tem Bíblia aí por perto? João capítulo 14, versículo 26. Quem tem, assim que achar, pode ler. E depois que acharem e lerem, respondam. É possível ser lembrado de algo que você não sabe? João capítulo 14, versículo 26. Quem pode ler? Por gentileza. Alguém achou? Alguém está com Bíblia? Vou ler. Leia, querido. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Continua? Não, é só esse versículo. Muito obrigado, meu amigo. Portanto, o Espírito Santo, ele nos lembra das coisas que não sabemos. Ele quer não somente encher o cristão, mas também encontrar nele um instrumento, né, com o qual e através do qual ele vai operar. E operar o quê? Operar a palavra de Deus. Mas nós temos que ter um cuidado, porque quase tudo na Bíblia é um paralelo, é um paradoxo. Sempre você vai notar que o problema estará nos extremos. Nos extremos. E é facinho
de um cidadão cristão ir para o extremo. A todo momento ele tem que estar lutando contra isso, para ele não ser extremista. Nesse ponto de vista de hoje, da temática de hoje, qual o cuidado que temos que ter sobre esse paralelo? De um lado do paralelo, nós temos aqueles que têm o Espírito Santo e que não conhecem a palavra de Deus, ou não têm conhecimento. Eu vou citar, por exemplo, a Igreja Tabernáculo da Fé, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, a Igreja Congregação Cristã e outras, que ensinam seus fiéis que devem se encher do Espírito Santo, mas que não precisam estudar. Que quando eles abrirem a boca, o Espírito Santo vai tomar a boca deles e eles vão falar pelo Espírito. Não é? Só que, muitas das vezes, nesse ensino denominacional passado à membresia, é recebido de maneira equivocada por muitos. Porque quando eles ouvem do seu líder essa expressão, abre a boca que Deus vai encher, não precisa estudar, só busca Deus, é Deus que fala, não é o homem. Aí começam a acontecer muitas heresias, né? Como eu já vi. Gente jogar microfone para cima, gente fazer vaso voar no chão, sair rodopiando, derrubar tapete, cair no púlpito. Por quê? Porque acha que... Não é? Enfim. E existe o outro lado, o lado do formalismo, daqueles que se atêm e cuidam só estudar, 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 e não buscam o Espírito Santo, não dão liberdade ao Espírito Santo. O que é ser um crente equilibrado? 50% de ordem, 50% de liberdade. Onde é o Espírito, a liberdade. Não extinguais o Espírito Santo. Não proibais falar em línguas estranhas. Ou seja, há várias somatórias de versículos, principalmente do apóstolo Paulo, para que a igreja saiba que quem opera é Deus, é o Espírito Santo, e tem de haver liberdade, sim. Mas, do outro lado, se você pegar 1 Coríntios 12, 13 e 14, você vai ver a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja, não só de Corinto, como todas, que elas sejam igrejas organizadas, que façam cultos racionais, que façam cultos equilibrados, temperados, moderados, centrados. Portanto, de um lado do paralelo, aquele que só busca o Espírito Santo e não busca o conhecimento. Busca a sua graça, não busca o conhecimento. Aí fica pendendo para um lado desequilibrado. E por outro lado, aquele que está no formalismo. Se atém mais a ler dicionário do que Bíblia. Quer falar bonito, quer estudar, estuda, 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 e não busca a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, para agir na vida dele ou daquela igreja, daquela reunião, só falta ter que bater na porta do coração da pessoa ou na porta da igreja para dizer, será que eu posso falar aqui? Será que eu posso operar aqui? Tem que pedir permissão ao homem, né? Porque o homem está cheio da sua vaidade, da sua presunção, do egocentrismo, da soberba. Então os dois extremos são perigosos, tanto o formalismo quanto o fanatismo. Aí entra uma outra questão, e aí eu vou jogar para os irmãos darem suas opiniões, que é super importante. E é a questão do julgamento, que aliás eu abordei no livro, que aliás perpassa por todo o projeto Eu Quero Uma Igreja, porque Eu Quero Uma Igreja é no sentido de unidade, de João 17. Eu quero uma igreja é quando Jesus rogou ao Pai. Não é? Deixa eu só passar um link aqui. Pois bem, nesse sentido de unidade, nós sempre clamamos, eu quero uma igreja onde alguém que é trinitário sente do lado de um dualista, do lado de um unicista, sem julgá-lo. Da mesma maneira, alguém que é contra a vaidade exagerada, tem gente que é contra brinco, contra calça comprida, contra cortar cabelo, todos esses costumes ou doutrinas, enfim. O sabatista sente do lado não sabatista, aquele que guarda todos os dias. Da mesma forma, os tradicionais sentem do lado dos pentecostais sem julgá-los, porque quem julga é Deus. Hoje mesmo no Facebook, um irmão me adicionou e elogiou muito nosso trabalho. Aliás, todo dia tem muita gente elogiando, e esse irmão dizia que para mim, que ele é unicista,
e que ele viu nosso debate sobre trinitários, dualistas, unicistas, unitaristas, e ele gostou muito pelo equilíbrio do eu quero uma igreja sem julgar. Sem julgar. É isso, porque não se vê isso. O unicista diz que só ele está certo, o trinitário está errado, acredita na trindade, que é pagã e está perdido. E da mesma maneira, o trinitário julga o unicista, dizendo que o unicista é uma seita e está pregando heresias. Então, como é que faz? Todos dizem que vão para o céu, todos dizem que tem Jesus, mas estão divididos. E a questão do formalismo e pentecostalismo, na Rua Azusa, em 1906, isso foi muito pior. Chegou ao ponto de batistas mandarem prender pentecostais, colocarem em hospícios, por acharem que eles estavam doidos, loucos, naquele movimento chamado Holiness, na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Pois bem, qual é o grande problema hoje? O problema hoje é que os pentecostais mais fanáticos chegam ao cúmulo de chamar os tradicionais de sorveterianos, geladerianos, picolerianos e por aí afora. Julgando o seu irmão. Aquele gelado, aquela igreja gelada, lá não tem isso, não tem aquilo, lá não tem o Espírito Santo. Olha que acusação grave. Quem somos nós para fazermos isso? Mas a denominação faz. As denominações fazem isso. Da mesma maneira, os tradicionais julgam os pentecostais. Olha lá, os santos roladores, os dançadores no Espírito. É um banda gospel. Né? Então existe julgamento dos dois lados. E como é que fica? Quem somos nós? Quem é que julga? Não é Deus? O entendimento de batismo do Espírito Santo para você pode ser muito límpido e claro. Você pode ter experiências com Deus, mas alguém não tem experiências com Deus. Alguém tem uma visão diferente. Eu, por exemplo, tenho um amigo que há 45 anos está na Assembleia de Deus, que é uma igreja dita pentecostal, e ele nunca falou em línguas estranhas. E disse nunca ter sido batizado no Espírito Santo. Há 45 anos lá. E ele enfrenta problemas lá dentro da igreja, porque até hoje ele é tido como uma pessoa fria, gelada, que não deu lugar ao Espírito Santo, e por isso que nunca falou em línguas estranhas. Então existem esses julgamentos todos que vêm das denominações. É sobre isso que vamos falar rapidamente. Está conosco o Dr. José Renato Pedrosa, nos honrando com sua presença. Alguns irmãos estão aqui pela primeira vez, eu acho. O irmão Moisés Bueno, pela primeira vez. O irmão Anísio, que fazia tempo que não vinha, estávamos com saudade. O irmão Trajano, o irmão Valdir. Quem mais está por aí? O Klebet, o Benhur e o Paulão. Eu vou passar para o irmão Paulo, que vai passar a palavra para vocês, e Deus use a boca de vocês. Deixa Deus falar. Tá bom? Deus abençoe. Ok, irmão Akio. Eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Só queria fazer uma pequena lembrança, que é um debate, não é um embate. Estamos aqui para aprender uns com os outros, né? E queria dizer também que nos amamos, no amor do Senhor Jesus. E queria lembrar os irmãos também que o Espírito Santo vai falar por vocês. Vocês só são um canal, vocês são um ecoar da voz do Espírito Santo. Então, deixe o Espírito agir com liberdade, né, com responsabilidade, sabendo que tem outras pessoas ouvindo nos outros canais, tipo no site, no YouTube. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu passo a palavra para o nosso irmão Anísio Ximenes, que a gente já estava com saudade. Irmão Anísio, 3 minutos para o irmão. Amém? Boa noite, amados. É um prazer retornar mais uma vez aqui. Fico feliz, né? A alegria do meu coração transbordante estar aqui presente. Que Deus venha nos direcionar, que o Espírito Santo venha nos conduzir para que esse debate seja uma bênção. Respeito ao assunto abordado, né? Há uma passagem que diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente vem presenciando o amor se aumentando do nosso meio, onde está vigorando mais, onde vem ressurgindo mais as técnicas humanas. E a iniquidade vem crescendo cada vez mais, onde as pessoas estão procurando a segurança unicamente no poder,
tesouro da terra, esquecendo o principal, que é o espiritual, como o meu irmão Akio aí abriu, o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem se ausentando destas pessoas e elas vêm se tornando nuvens sem asas. Daí então elas não reconhecem que estão enganadas, sendo erradas, estão erradas e continuam no engano, devido ao seu orgulho, a sua impetuosidade, a sua soberba, a soberba pessoal. Então, amados, o amor já está ausente dentro desses tempos, onde o que está dominando não é mais o Espírito Santo, é sociedades secretas, é teologia da prosperidade, é o caminho certo para a vinda do anticristo. Ele vem surgindo cada vez mais através da economia. E devido ao capitalismo agregado à religião, as pessoas estão cegas e não estão conseguindo enxergar a realidade. A economia em outros países vem sendo destruída, mas nós aqui estamos vivendo uma falsa paz. Por aí as pessoas já estão passando fome e necessidade, mas nós aqui estamos vivendo uma falsa paz, estamos vivendo uma alegoria, estamos vivendo um chamado que provém da mídia, um alerta uma festa que provém da mídia, e as pessoas estão esfriando e perdendo esse amor. E os homens que a gente vê mais, aliás, os homens que a gente via, não vemos mais com aquela força, porque já se vê neste mundo. É triste, é lamentável, a gente está sempre debatendo sobre isso. E aqui é um alerta, vai um alerta para os nossos irmãos que estão no chat, para os irmãos que vão ver este vídeo, que atentem-se ao Espírito Santo, porque ele é que vai nos direcionar, não é a membresia, não é porque nós estamos no templo, aquele templo na qual Jesus previu a destruição, foi destruído. Nós somos o novo templo que ele criou. Nós temos os mandamentos que está na tábua de carne do nosso coração. Nós não temos que deixar-nos por esse enganoso está aí, esse sistema desses falsos homens, desses falsos profetas que estão aí. Nós temos que discernir tudo isso. Há uma passagem que diz como devemos seguir Jesus, lá em Mateus 8:18. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que foste, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amados, nós presenciamos hoje, Amém. Muitos já desistiram, e ao invés de irem para as praças evangelizar, vão para as praças de alimentação, encherem seus buchos. Amém, querido. Amém. Amém. Agradeço a sua participação, irmão Anísio. Na próxima rodada o irmão continua. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Clebete. Irmão Clebete, a palavra está contigo, querido. Amém, irmão. Obrigado pela oportunidade. Ok. Eu vou até comentar aqui, pode marcar, irmão. Comentar aqui sobre um assunto que o Akio acabou de falar, sobre como o Espírito Santo usa as pessoas em línguas, né? Falar em línguas estranhas, tá? Eu fui discriminado dentro da igreja porque nunca tive essa revelação de falar em línguas, né? E até porque eu sou um pouco ateu a esse assunto, porque o que eu entendo da Bíblia, né? Eu vou comentar isso aqui rapidinho e falar. Atos de Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhe apareceu línguas como se de fogo, que distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, né? A língua do Espírito Santo pousou sobre cada um, né? Aí, continuando. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem, né? A língua tanto. Habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos,
de todas as nações que há debaixo do céu, naquela época, né? Habitavam em Jerusalém, todos os estrangeiros. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e admiravam, dizendo uns aos outros, porque não são galileus todos esses que estão aqui? Pois, como é? Pois que ouvimos falar, cada um em sua própria língua. Irmãos, eu li esse versículo aqui, é assim um pouquinho fora do tema, né? Mas é dentro do tema porque tem pessoas que acreditam o seguinte: se você não for batizado em línguas dentro da igreja evangélica, você não é um filho de Deus, você não tem o Espírito Santo e você é até retirado até do convívio, praticamente eles te isolam, né? E você vê que a palavra é bem clara. Naquele momento, o Espírito Santo veio para que as pessoas pregassem a línguas estrangeiras. É a mesma coisa que hoje o Espírito Santo dissesse assim: Kleber, vai lá na China e prega a minha palavra, prega a palavra do Senhor Deus, que eu te darei a língua deles, né? E as pessoas confundem e acabam fazendo o fanatismo, né? Tirando o irmão o irmão não é batizado na língua, então ele não merece, ele é tirado de lado, né? A gente vê que esse fanatismo acaba acontecendo, às vezes, até por uma interpretação errônea da palavra. Ainda tem um tempo, irmão? Tem sim, irmão. Pode continuar. Pois é. Aí as pessoas erram em entender a palavra de Deus, não tem a concentração, como se diz, não tem o dom do Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo não vem em você só simplesmente de você estar falando em línguas, porque às vezes a pessoa diz que fala em línguas dentro da igreja, mas a atitude e o comportamento dela é totalmente fora da palavra de Deus. Eu encerro por aqui, na próxima eu concluo, tá bom, irmão? Obrigado pela oportunidade. Eu queria perguntar ao irmão Moisés Bueno se ele tem microfone, se ele quer participar. Tenho sim. Ô, querido, então a palavra está contigo, 3 minutos, tá bom, querido? Tudo bem. Boa noite com vocês, tudo bem? Tô primeira vez aqui nesse debate. Fique à vontade. Eu queria deixar um recado para os irmãos. Ok. Eu queria deixar para os irmãos só para ter uma cautela quanto às palavras que foram ditas nesse debate. Queria que os irmãos abrissem Mateus 12, 31 e 32. Creio que alguns já sabem o que eu vou falar. O que está escrito. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado neste século nem no futuro. Eu sei pouco deste assunto, mas eu queria saber dos irmãos o que vocês acham desse... O que Deus se refere mais, porque naquela época Deus estava falando aos fariseus daquela época, segundo a palavra de Deus. Mas eu queria saber dos irmãos Pedrosa, do irmão Akel. Inclusive, eu vou dar parabéns para ele pelo seu aniversário hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom, irmão? Que Deus possa abençoar mais e mais. Eu queria saber dos meus irmãos aí, que eu tenho acompanhado um bom tempo aí esse canal. E que isso porque está faltando mesmo esse debate das igrejas, porque muitas pessoas, como diz o irmão Pedrosa várias vezes, eu falar e falando, Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. É isso que está faltando nos templos, falar a verdade, a palavra de Deus. É isso aí, só isso mesmo. Ok, irmão Moisés, obrigado pela sua participação. Logo, após o debate, irmão, vai ter o perguntas e respostas. Eu acredito que lá ele pode até tirar essa dúvida do irmão, mas os outros irmãos que se sentirem à vontade de ajudar o irmão Moisés, pode falar alguma coisa para ele, ok? Eu vou passar a palavra aqui para o irmão Valdir Santana. Irmão Valdir, está com o microfone? A palavra está contigo, irmão. Eu creio que o irmão Valdir ainda não ajeitou o microfone. Eu vou passar então a palavra para o irmão Trajano Franco. Irmão Trajano, a palavra está contigo, meu irmão. 3 minutos, ok? Glória a Deus.
Senhor seja louvado, engrandecido, admirado e adorado. Estamos diretamente de Brasília, retransmitindo a programação. Rádio Trombeta União, abcdeus.com.br. Meus queridos e meus amados, todos os assuntos aqui eu admiro, são fundamentais. E hoje eu cheguei agora já atrasado, tive dificuldade até que tive que ligar para o nosso chefe aí, o Raquel. Para mim, tive dificuldade no acesso. Eu sou um pouco leigo na internet. E acontece que nós estamos aí, com essa boniteza do amor de Deus, ainda com muitos formalismos, né, e fanatismo. Para mim, fanatismo é aquela pessoa que é tipo um preguiçoso, que deseja e não faz nada, não é? Só fica falando, não é? E não cai na vala, não paga o preço. O formalismo, né, é aquele que, né, tem as suas normas e não acredita na graça de Deus. Né? Eu acredito que o formalismo, para mim, no meu conceito, é aquela pessoa que não acredita na graça de Deus, só acredita nas leis, nas normas, nos preceitos e tal. E eu resumo tudo como Jesus falou, a lei, os profetas, as normas e as formas, duraram até João. De lá para cá o reino é anunciado, quer dizer, o reino é buscado por esforço. E quem se esforça tem acesso com ele. E aí eu vi uma mulher perguntando para Jesus: vocês adoram a Deus em Jerusalém. Nós aqui no Monte Gerizim, não é, onde Moisés mandou que nós adorássemos. O certo é lá ou é aqui? Jesus disse para ela: vem a hora e já chegou. Que nem lá e nem aqui. Porque Deus procura um povo que Ele sirva em espírito e em verdade. Então eu acredito que qualquer forma, qualquer maneira que a pessoa, em qualquer direita ou esquerda, que ele tiver ligado à alma, na graça de Deus, acreditando no amor de Deus, eu não chamo isso de formalismo e nem fanatismo. Eu acredito no apego da alma com Deus. Não interessa a forma, não interessa a maneira, nem o jeito. Todos que invocar o nome do Senhor têm acesso com Ele. Então, minha posição é essa e eu tenho segurança para desafiar tudo, em nome de Jesus. Abraço. Amém, querido. Obrigado, irmão Trajano, pela sua palavra. Eu vou ler aqui um comentário do irmão Valdir, eu acho que ele está sem microfone. Ele fala que blasfema contra o Espírito Santo é o que conhece e fala contra deliberadamente. Não entendi muito bem, mas depois se o irmão Aki puder ajudar. Eu queria deixar uma mensagem com os irmãos. É algo simples, é um testemunho até, é coisa bem rápida. Eu frequentava uma determinada igreja um tempo e eu vi que as pessoas entravam naquele culto e elas ficavam de espectadores do pastor e as pessoas saíam sem se falar. Um dia, como brincadeira, uma brincadeira séria, eu falei para minha esposa assim, virei do nada e falei assim para ela: Deus está me intuando a fazer algo, eu vou fazer algo aqui que vai mudar o conceito dessa igreja. E eu virei para o irmão de trás e fiz uma coisa simples. Eu perguntei aonde o irmão, de que lugar o irmão era, se ele já estava ali há muito tempo, como ele chegou até ali. E puxei e falei: olha, fique à vontade, o Senhor te ama, foi o Deus que te trouxe aqui. Da mesma forma que eu falei para os irmãos. Na verdade, irmãos, o que está faltando no meio do povo de Deus é amor um pelos outros. Porque quando você ama seu irmão, você não julga o seu irmão. Entendeu? Jesus, se Jesus viesse com o peso de julgar, eu acho que não sobraria ninguém, porque o Senhor era perfeito. Ele veio sem pecado, ele era perfeito e não sobraria ninguém. Pelo contrário, o Senhor derramou o seu amor sobre todas as nossas vidas, entende? Então, um simples ato de você dar um bom dia para uma pessoa, às vezes um vizinho, bom dia, dá um sorriso. As pessoas, às vezes, precisam de um sorriso, simplesmente. Elas estão tão tristes, você dá um sorriso para ela e aquela tua alegria contagia aquela pessoa. Porque quem tem o Senhor, às vezes não precisa nem falar muito. Só estar perto da pessoa, a pessoa sente, porque o Espírito Santo constrange a outra pessoa ao ponto dela sentir a presença dele. Então, por que julgar o irmão? Porque ele fala línguas, ou julgar porque não fala línguas, né?
onde o amor, a palavra de Deus nos fala que no final o amor vai prevalecer. Por que não amar o irmão, aceitar o irmão? E vocês não acham que o Espírito Santo é capaz de tocar no coração dessa pessoa? Será que será pelo que a nossa força ou pela nossa vontade, mesmo que ela seja boa, que essa pessoa vai pensar como você? Irmãos, não é muito mais fácil amar? É só um pensamento para os irmãos refletirem sobre isso. Amar é simples. Amar, aceitar, entender aquela pessoa que às vezes veio de uma criação diferente ou aprendeu de forma diferente. Tem alguns irmãos, um irmão aqui que sempre participa dos debates, está um pouco sem participar no momento, ele deixou uma palavra muito, muito boa e isso ficou no meu coração. Ele levou 8 anos para entender certas coisas e hoje ele tem o coração mais aberto. Né? Então, uns levam 8 anos, outros levam 10 anos, outros levam meia hora, outros entendem de cara. Então, por que não amar o nosso irmão? Amém, irmãos? Eu vou passar agora a palavra para a irmã Ana, né? Irmã Ana, a palavra está contigo, irmã Ana. Mais 3 minutos. Só um minutinho, irmão Eduardo. Bem, Amém. Em mim está o Espírito Santo. Eu creio que nos irmãos aqui presentes também habita o Espírito Amém, Santo. Querido, eu sempre me deparo com alguns irmãos da Igreja Universal, na qual eu vou, através do conhecimento que o Espírito Santo vai me dando, passar para essa graça. Mas, infelizmente, eles blasfemam contra a minha pessoa. Se eles blasfemam contra mim, dizendo que em mim há demônio, então essas pessoas, pela misericórdia de Deus, que Deus tem misericórdia delas, elas estão blasfemando contra o Espírito, porque elas não sabem o que tem em mim. Então nós temos que agir de sabedoria, misericórdia, tenha sabedoria, não blasfeme as pessoas que falam da palavra nas ruas, que você pode estar perdendo a sua salvação, porque você não sabe qual é o espírito que está habitando naquela pessoa. Então, seja cauteloso, e não seja assim. Obrigado. Amém, querido, amém. Irmã Ana, a palavra está contigo, querida. Eu vou te dar 3 minutos, tá bom? A paz do Senhor, querido. O Senhor Jesus seja louvado em toda essa grandeza que Ele tem concedido para nós, de nós poder se expressar, da nossa opinião, de nós estamos em tempo de busca, né? Eu vi o profeta Oséias dizer que é tempo de buscar o Senhor. E esta busca, ele disse que ela tem que ser feita até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Eu achei muito oportuno aí essa palavra que o nosso irmão falou, o irmão que está comandando aí o debate, esqueci o nome dele. É Paulo. Então, sim, é Paulo, né? Então, sobre a pessoa, ao invés dele criticar, ele incentivar, né? Porque o formalismo, Jesus falou de 2 filhos. Diz que ele falou para o primeiro, filho, vai para a vinha. Ele disse, sim, eu vou, mas não foi. E falou para o segundo, filho, vai para a vinha. Ele disse, não vou. Mas ele se arrependeu e foi. Então ele diz que publicanos e meretrizes, eles vão tomar a frente daqueles que julgam ser alguma coisa e não são no reino de Deus, vão entrar no comando. Por quê? Porque acredita em Deus. Então, a nossa forma de acreditar, né? Inclusive, ele diz que o nosso pecado é não acreditar nele, né? Ele disse, esse é o nosso pecado, é não acreditar. Então, quando a gente se esforça para fazer alguma coisa, eu acredito na presença de Deus, porque é verdade que nós necessitamos da força de Deus. Ele disse, olha, fortalecer as mãos frouxas. Então, da onde vem esse fortalecimento? Vem dele. Então, ele está à disposição de cada ser humano, que acreditar nele e buscar. Firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede forte, eis o vosso Deus, a vingança vem, e ele vos retribuirá. Então se abrirão os olhos dos cegos, é a parte prática, né?
se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará. Por quê? Ele diz, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa água que ele fala é a graça de Deus que está chegando com fartura para nos socorrer, para socorrer a humanidade, a fim de nós não ficar só nas formas, só falando, né? E entrar na parte prática. E eu acredito que Deus, meus amados, Ele vai cumprir a boa palavra que Ele proferiu sobre a humanidade. Ele disse, olha, abaixou os céus, desceu e manteve sobre os seus pés densa escuridão. Salmo 18:9. Significa que Ele está chegando com o socorro. E com essa chegada, você vê que quando a chuva chega, abastece tudo, né? Tudo fica verde. Então, Ele derramando o Espírito Santo sobre nós, todo mundo vai receber a sua porção. Ele disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e é assim que nós vamos sair do formalismo, não é mesmo? Um abraço a todos. Amém, querida. Amém. Obrigado pela palavra, irmã Ana. A irmã Artemis. Irmã Artemis, a palavra está contigo, querida. Você está por aí? Alô, irmã Artemis? A paz, querida. A palavra está contigo, irmã. 3 minutos, tá ok? Ok, só ajeita um pouquinho o microfone, que está um pouquinho baixo. Ai, melhorou? Melhorou, querida. Pois é, amado. Eu acho assim, né, porque de experiência na minha vida, comigo mesmo, eu já fui tempo na minha vida que eu fui um pouco legalista, ou formalista, não aceito isso, não aceito aquilo, não é desse jeito. Né? E a gente tem que ser sincero e verdadeiro, né? E já vi muito disso também depois, e recriminava, falava, né? Ia lá com dureza, chamava atenção e tudo, e eu agradeço ao Pai Eterno porque, pelas minhas atitudes, e muitas vezes de outras pessoas com relação à minha pessoa e a outras pessoas, né? Pelo menos eu com outras pessoas sei que eu não perdi essas vidas, eu agradeço o Pai. Mas já vi com outras pessoas, assim, justamente é tão formal, é tão legalista, é tão radical, infelizmente. Às vezes, talvez são inconscientes, porque aceitaram o Salvador ali e viveram isso. Eu não estou julgando, entendeu, nenhum deles, mas estou dizendo que, infelizmente, a gente vai aprendendo, né? Outras vezes, legalista, como é que é? Tradicional. E agora o pentecostalismo, né? Eu busquei muito o batismo do Espírito Santo e tudo, mas de uns anos para cá, simplesmente, eu prefiro estar na igreja tradicional. Estou falando de experiência, aqui eu estou falando do que eu vi, do que eu vivi, né? Falando de experiência, porque é tanta brincadeira, como o irmão falou aí, é tanta... Meu Pai, as pessoas não têm temor, não têm medo de estar blasfemando, de estar pecando contra o Espírito Santo do Pai Eterno. Né? Isso é sério, irmão. Então, hoje em dia, eu visito meu marido, a gente vai de vez em quando numa igreja tradicional, porque eu não ando mais em igrejas também, em templos, né? Igrejas somos nós. Então, eu visito uma tradicional e é uma bênção. O pastor, quando ele prega, só palavra mesmo, não vejo ele arrancando dinheiro, nem fazendo manipulação, é só palavra, né, irmão? Então é bênção, né? E agora tem um outro grupo aí, olê, não sei como é que pode chamar esse grupo. São pessoas que vem como tá, pode tudo, ele morreu por todos, ele aceita como você está, ele vai salvar, e isso é brincadeira também, porque quem lê as escrituras sagradas, quem busca, quem é liberto, quem tem salvação, não pode vir de qualquer jeito, ficar de qualquer jeito, porque no final todo mundo vai ser salvo mesmo, vai ser liberto. Meu pai, quando eu leio a Bíblia, não fala assim. É lógico que nem pode ser esses formalistas aí, que já botou muita gente no mundo e caiu no mundão feio mesmo, em prostituição, em homossexualismo e tudo, de tanto legalismo, de tanta dureza. E o pentecostalismo aí que está arrancando até os ossos das pessoas, né, infelizmente. E esse olê que está aí também. Tem outros grupos aí, já faz uns anos isso. Ó. Não, você não perde a salvação, você peca, 30 e borda, e você não perde a salvação. Que brincadeira é essa, gente? Então tem que ter um equilíbrio tudo isso. E o crente equilibrado, né? Irmão, é fácil a gente falar, né? Era isso também que eu queria dizer, porque é muito fácil dizer, eu não sou assim, eu não sou assado, eu faço isso, eu não faço aquilo.
mas muitas vezes eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso e faço aquilo, às vezes eu não vejo. Então, às vezes a gente se engana pelas nossas próprias palavras, porque eu já vi muito formalista, vi muito crente equilibrado, que pelo testemunho de vida, que isso é o mais difícil, irmão, realmente você vê que é um crente mesmo. Então, falar é muito fácil, gente. Falar eu sou, eu faço, mas é bom pedir o Eterno para ter um testemunho de vida, porque falar é muito fácil, né? É verdade. É isso. Ok, irmão. Obrigado pelas tuas palavras, irmão Artemis. Vou passar a palavra agora para o irmão José Renato Pedrosa. Irmão Pedrosa, a palavra está contigo, querido. Eu quero saudar a amada Igreja de Cristo, os ouvintes, os internautas, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradecer a Deus o privilégio de estar compartilhando aqui com gente de tamanha sinceridade, com gente que a gente vê que estão falando com o coração, né? Eu acho isso bonito, eu estou me sentindo aqui como se estivesse em casa, viu? E é isso assim mesmo quando a gente está na casa do Senhor, né? É a casa do nosso Pai, então a gente tem que se sentir em casa, não constrangido. E o assunto está sendo colocado de uma forma assim muito natural, e eu acho que na minha vida espiritual tem alguma coisa semelhante com a minha vida material. Eu nasci no interior lá de Minas Gerais, fui para o interior do Espírito Santo e curti toda aquela vida da roça, da fazenda, e aquilo foi uma coisa linda, maravilhosa. E nos últimos anos eu convivi nas capitais, então eu aprendi a conviver com diferentes situações e eu me sinto tão bem quanto no interior quanto na capital. E na vida espiritual isso aconteceu comigo também, que eu fui criado no meio de uma religião tradicional, que eram os batistas, e lá dentro, como criança, sem eu saber, eu aprendi até os rituais da maçonaria, como embaixador do rei, aqueles rituais, a venda dos olhos, de onde embaixador você vem, eu venho das trevas, o que você quer, eu quero luz. E eu achando, nem meus pais, nem a minha mãe, tio, ninguém percebia, ninguém na igreja sabia o que a gente estava fazendo. Isso eu considero uma maldade assim tão grande, que na nossa Constituição brasileira chama crime de engano de menor, né? Aliciamento de menor. Como é que você pode pegar um menor, eu estou ali querendo buscar Jesus, cantando, louvando a Jesus, e os caras me levando lá para o Gadu, para o Bafomete, né? Então isso é um crime se fazer com a criança. É igual se pegar uma criança, dizer que vai levar para dar um doce para ela e vai estuprar uma criança. O crime é a mesma coisa, entendeu? E eu pude aprender a conviver numa igreja tradicional, e hoje a maior parte das igrejas que me convidam para a gente falar, onde eu congrego, as convenções, são mais do estilo pentecostal. Então eu procuro examinar tudo e reter o que é bom. E eu quero só falar rapidamente para já dar minha palavra por encerrada, que eu só quero ouvir hoje. Mais tarde os irmãos estão falando muito bem. Quando eu tive esse problema todo lá, que me perseguiram, estão em 3 mil membros, ninguém quis entrar nesse ministério, esse cara é doido, eu fiquei sozinho. Aí eu falei, Deus, eu fui desprezado, eu estou sozinho com essa e quero ganhar, descobrir porque a gente não pode expulsar o demônio, né, o Satanás na igreja dos crentes, mas a tua Bíblia diz, eu vou ficar com a sua Bíblia. E fui desprezado, fui criticado, humilhado, como o nosso irmão Anísio falou agora, e aquilo serviu de incentivo para mim. Então eu fiz um projeto com Deus, um pacto com Deus. Falei, Deus, eu não estou entendendo nada. Tu me deste um desafio tão grande, estou sozinho, eu vou te pedir um sinal. Eu falei exatamente isso diante de Deus. Mesmo sendo um crente batista, eu quero um sinal. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. E fiquei ali orando e aguardando em casa. Nessa época eu não estava nem frequentando a igreja, que eu não podia nem chegar na igreja, que eles ficavam desesperados comigo, né? Nossa, eu chorava, ficava nos últimos bancos da igreja lá, chorava, o tempo todo.
Meu Deus, isso não pode ser agora. Depois de 30 e tantos anos dentro da igreja, eu descubro que a igreja de Cristo expulsa demônio. E a igreja não frequentei a vida inteira, não pode expulsar. Então você sente aquela perda, estou perdendo um povo, aquilo tudo, mas eu não tive dúvida, nunca tive dúvida disso, de sempre decidir pelo lado de Jesus da palavra. Então estou compartilhando isso com os irmãos para saber como a gente pode conviver com tudo isso, né? E obviamente eu vejo os extremos nas igrejas tradicionais e vejo os extremos também no meio pentecostal. Eu procuro examinar tudo, reter o que é bom e não escandalizar ninguém, nem o da direita, nem o da esquerda. Amém, irmão Pedrosa. Obrigado, querido. Obrigado pelas suas palavras. Eu vou passar agora a palavra para o irmão Áquio. Irmão Áquio, tem alguém no site, algum comentário? Tem muitos comentários aqui. Quem a gente assistiu? Eu vou ler as últimas coisas primeiro. Deixa eu ver aqui. Seu microfone está um pouquinho abafado. O que melhorou? Fala aí pra gente ouvir. Não, piorou. Tá sem som. Eu vou devolver a palavra para o irmão Alexandre Costa e logo depois volta para você, irmão Áquio. Irmão Alexandre, você está por aí, irmão Alexandre? Nós não estamos chovendo também, irmão Alexandre. Irmão Áquio, está sem som. Está com muito ruído. Alô. Eu acho que vai ter que ser assim meio abafado mesmo. Voltou? Voltou, melhorou, ficou bom. Então tá bom. Esse cabo aqui já deu o que tinha que dar. Deixa eu ver aqui. A irmã Sul dizendo... Deixa eu pegar um comentário a respeito do tema. Tem muita gente falando outras coisas. Estamos falando de nova ordem mundial. Ixi. Bom, eu vou citar o nome do pessoal lá. O irmão Jairo está por lá, irmão Belo, irmão Benhur, irmão Val, irmão Emerson, irmão Marcos, irmão Dani, Edson, Maicon, Servinha, Ximenes, João, Diego, Beni, Bruna, Cacá, Sul, Diguinho, Mabi, Dudu, Lili e mais uma porção sem nome. Deus abençoe a todos. É contigo, Paulo. Ok, querido. Eu tenho um versículo, se não tiver amor, né, irmãos, de nada valeria, né? E o Senhor está aí, Ele vai julgar, Ele vai saber. Eu não sou digno de julgar o meu irmão, né? Como também não sou digno de ser julgado pelo meu irmão. É como o irmão Áquio sempre comenta, e os irmãos aqui sabem bem, devemos caminhar junto. Vamos ter muitas surpresas lá no reino dos céus. Porque é natural do homem julgar um ao outro. A gente julga em todos os lugares que a gente está. A gente julga pela roupa, a gente julga pelo cabelo, a gente julga pelo que come, a gente julga... E muitas das vezes, irmãos, se os irmãos prestarem atenção, algo que nós julgamos hoje, amanhã a gente está fazendo. É porque o homem é feito assim, em pecados. O homem, uma hora ele acredita e outra hora ele não está mais acreditando. É só o Senhor é perfeito. Eu não estou falando com isso que nós não devemos prestar atenção nas Escrituras e buscar aprender o que é correto dentro da palavra de Deus. Eu estou querendo dizer que não cabe a nós julgarmos o nosso irmão, porque nosso irmão é ovelha como nós somos ovelha. E o Senhor Jesus é nosso maior pastor. E se nós termos amor pelo nosso irmão, fica muito mais fácil de caminharmos um ao lado do outro. É só isso que eu queria deixar para os irmãos. E vamos continuar aqui. Eu vou deixar mais 2 minutos para cada irmão, para logo depois o irmão Áquio estará fazendo a finalização. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Clebete. Irmão Clebete, a palavra está contigo, querido. Amém, irmão. Muito obrigado. E eu quero pedir desculpa até pela introdução quando eu fiz a primeira parte. Talvez se alguém entendeu errado a questão do Espírito Santo, tá? Eu quis dizer sobre a questão entrar dentro da parte do fanatismo, né? Porque tem irmãos Amém, querido. Fica tranquilo, irmão.
tem irmãos dentro da igreja que exclui a pessoa porque diz, o irmão não é batizado dentro do Espírito Santo, então ele não pode ceiar, ele não pode ministrar uma palavra, sabe? Assim, como se a pessoa, a própria igreja está afastando de Deus, né? No lugar de levar a pessoa para o conhecimento, não, está levando às trevas, né? E eu acho assim, voltar a um tema aqui, o formalismo, que é os tradicionais, e os cristãos equilibrados, né? O pentecostais, né? Olha, irmãos, eu sei que tem que ter um meio termo, porque na Bíblia consta até sobre a vestimenta da pessoa, né? A vestimenta da mulher, a roupa do homem, a forma como tem que se trajar, né? Só que a pessoa também não pode exagerar, né? Que nem a palavra fala, que a mulher tem que ir para servir a Deus e ela tem que ir, tipo assim, sem causar, né? Com a roupa. O irmão também não pode abusar da roupa, né? Mas também não precisa ser um extremo, né? Porque isso aí acaba tirando as pessoas, desanimando. Eu vou dar um exemplo aqui, foi minha mãe mesmo. Minha mãe já entrou na igreja e uma vez, por causa da roupa, o irmão foi criticar ela, foi falar que isso não podia, né, na Assembleia de Deus. E minha mãe ficou chateada com isso e acabou saindo da igreja, né? Aí, para você ver, eu entendo assim, acaba sendo uma brecha. O inimigo, ele só está querendo tirar a pessoa lá de dentro. Aí o irmão vem e fala, tu não pode, a irmã tá pecando, a irmã tá isso, aquilo, a irmã tá se arrumando para arrumar macho, sabe? Então, o que acontece? O inimigo entra ali dentro da igreja, que a gente sabe que ele entra, né? Ali não é um santuário de Deus, mas é um local onde adora a Deus, mas infelizmente o inimigo está lá dentro e usa o irmão para acabar afastando até o próprio servo de Deus que está procurando a Deus, né? Eu quero deixar essa dica que as pessoas que vão nos escutar, preste atenção, porque Jesus foi puro, morreu puro, ressuscitou puro e nunca criticou ninguém, a não ser os fariseus, porque era o que aborrecia a Deus, né? Então, só um segundo, tá, irmão? Okay, então, esses irmãos, prestem atenção, não façam. Primeiro, tire a trava do olho, para depois você olhar o cisco do irmão do teu próximo, tá ok? Obrigado pela parte e dá parabéns para o Acre e você, irmão. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Eu vou estar passando a palavra aqui para o irmão Moisés Bueno. Irmão Moisés, 2 minutos para o irmão. A palavra está contigo, irmão Moisés. Por favor, tá, irmão? Tá ok. Só por favor, tá? Daqui a pouco eu comento, tá bom? Tá bom, querido. Eu volto em você depois. É só o irmão. Eu vou passar para outro irmão, depois eu volto em você. Muito obrigado, tá bom? Irmão Trajano, a palavra está contigo agora, irmão Trajano. 2 minutos, querido. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, direitai no ermo as suas veredas, todo vale será aterrado, caminho escabroso será aplanado, né? Caminho tortuoso serão retificados, e todo mundo verá a salvação de Deus, né? Então, com essa boniteza que Deus nos dá aí, que não tem mais porém, nem entretanto, até o caminho errado diante de Deus está certo, viu? O errado, que está fora de forma, mas está buscando a Jesus, está no deserto, está desamparado, ele manda ajeitar, manda encaminhar no rumo dele, porque o caminho não é a forma, não é a maneira, não é o jeito, o caminho é Jesus, que já tomou sobre si o erro nosso, e diante dele qualquer erro está certo. Isaías 35, isso aí é o 3, né? O 3, 4, 5, o Lucas 3, 4, 5, 6. O Isaías 35, ele diz que até o caminho doido vai acertar. O doido, o louco, né? 35 e 6, ou 35 e 8. Então, o formalismo que eu considero é aquele que separa o povo de Jesus, né? E fanatismo é aquele que fala e não busca, não faz nada, não é? Como eu falei ainda agora. E o certo é que agora, meus amados, no Moisés tinha um lugar estipulado para fazer o sacrifício lá, para buscar Deus, só um lugar determinado. Aquela turma lá daquele tempo, né, ficar do outro lado da Jordânia, foi uma briga porque fizeram um sacrifício lá que não estava de acordo.
as tribos que ficavam lá às 2h30. Mas hoje não. Jesus falou, está na hora, já chegou a hora. Né? Que os verdadeiros adoradores são aqueles que se apegam com a alma, né? Em espírito e em verdade, pode estar em qualquer forma, qualquer maneira. Todos que invocar o nome do Senhor Jesus têm acesso livre, porque o caminho é Jesus, não é mais a maneira. Um abraço para todos. Ok, querido. Obrigado, irmão Trajano. A irmã Ana está por aí? Amanda. Oi, irmã Ana. A palavra está contigo, querida. Ok, eu estou aqui. Ok, Então, amada. meus amados, ele disse o seguinte, que ele vai abastecer. Tem uma promessa de abastecimento. Ele diz que o povo perece porque falta o conhecimento. Oséias 4:6. Mas ele disse, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, verso 9. Então, se nós estamos formais por falta do poder de Deus, esse poder está chegando com fartura para abastecer o mundo, porque Jesus fez essa promessa e ele vai cumprir a sua promessa. Ele disse, eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:33. Então nós ficamos só com as formas por falta de quê? Por falta do poder. E o poder está com quem? Com Deus, né? Então ele mandou nós buscar. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. O caminho é para quê? Para ele chegar nesse caminho e arrumar tudo que tiver desarrumado na vida da humanidade. Inclusive essa parte do formalismo. Um abraço para todo o nosso povo em nome de Jesus. Amém, irmã Ana. Irmão Moisés, a palavra está contigo agora, querido. Alô, irmão. 2 minutos, querido. O microfone tá bom aí? Tá ótimo. Então, beleza, então. Porque meu pai queria dar um recado pro Pedrosa, tem como? Tu é um grande ganhador? Não, ele pode falar, ele quer falar 2 minutos, você pode passar para ele. Só um momento, tá? Só um ok, momento. querido. Oh, que alegria. Alô? Pode falar, querido. Alô? Alô, estou ouvindo. Eu quero dar um recado pro Pedrosa. Fica um pouquinho mais baixo para ficar de frente para a câmera, que eu estou vendo. Agora? Eu tô te vendo aqui não, agora. Irmão Pedrosa, ele é o irmão Moisés, é. Ah, sim, entendi. Eu sou o pai do Moisés. Isso. Irmão Pedrosa? Pode falar, estou ouvindo. Pode falar? Eu quero dar parabéns para o irmão por ser um grande pregador da palavra. Que hoje nós, homens igual a você, Amém. que Deus possa guardar você, porque esse é um ministério dado assim a pessoas com grande temor de Deus. Hoje os homens não falam a verdade. Hoje os homens falam só a mentira. Eu admiro muito o irmão, eu acompanho meu filho aqui no canal do Senhor. Que Deus possa abençoar os seus caminhos e que você seja sempre essa tocha viva na mão de Deus. Deus te guarde você, proteja você e sua família. Pois é, irmão, o Evangelho, olha que coisa maravilhosa. Diante de todas essas palavras maravilhosas de amor, que uma pessoa que eu não conhecia, passei a conhecer agora, diz para mim, eu vou querer saber se ele é batista, se é presbiteriana, se ele fala língua estranha, não. A língua universal do mundo é o amor. É o amor. Isto. A excelência do amor é Coríntios 13. Nós não vamos cair naquele mesmo rito que caiu. Eu volto sempre, que eu conheço muito do assunto. Está aqui o livro. Vocês lembram do livro que eu mostrei ontem? O livro mais seguido por 75% das maçonarias nos Estados Unidos, do Albert Pike. Qual o nome dele? Morals and Dogmas. Então, os religiosos criam esses dogmas. Os religiosos. E não é só de agora, não. Quanto que Jesus enfrentou esses dogmas? Irmão Pedrosa. Que Jesus enfrentou esses dogmas, meu irmão. Então eles perdiam o privilégio de amar um ao outro e ficavam implicando. Jesus, porque seu discípulo não lava as mãos, Jesus. Irmão Pedrosa.
Então, isso aí, irmão, que nós estamos... Irmão Pedrosa, o irmão Valdir, acho que ele quer fazer alguma pergunta ao senhor. Sim, fica à vontade. Eu quero também, quero um dia, nós conhecemos pessoalmente. Seria um grande privilégio para mim. Pois é, irmão, eu estou aqui no Rio de Janeiro, e o irmão mora onde? Eu moro em Anápolis. Anápolis? Isso. Bahia? Não, Anápolis é Goiás. Goiás. Não, eu sou quadrangular. Sim. E lá em Anápolis, eu já estive em Anápolis, eu estava confundindo com a Bahia. Já estive pertinho lá da capital, né? Eu e meu filho, Moisés, somos seus admiradores em Jesus. Não, eu conheci a tua cidade, uma cidade grande, bonita, próspera, né? Mas, irmãos, tem muita maçonaria lá. Aqui tem muita coisa por aqui. Amém, irmãos. E nós temos que ganhar esse povo para Jesus, né? Queridos irmãos, irmão Pedrosa e o pai do Moisés, eu vou dar sequência ao debate, peço desculpas aos irmãos, porque logo depois nós temos o perguntas e respostas também, ainda o irmão Akio tem que fazer o encerramento, tá bom, queridos? E logo eu vou dar a palavra de novo ao irmão José Renato, para ele também ter direito aos 2 minutos dele, ok? O irmão Moisés ainda vai querer falar? Eu vou passar para ele aqui, só por favor. Tá bom, querido. Alô, irmão. Oi, irmão Moisés. Os 2 minutos seu, pode falar, meu irmão. Eu posso. É o seguinte, porque na verdade a teologia da prosperidade está sendo uma das grandes apostasias dos últimos tempos. As pessoas hoje em dia, por exemplo, existem shows que as pessoas vai ter o André Valadão em um lugar, vai ter Diante do Trono em outro lugar. Eu acho assim que as pessoas estão perdendo o foco. Estão indo mais para ir para templos para ver homens do que para ver Deus. Homens que usam a fé para chamar para si mesmos, para adoração de homens em si mesmos. E assim, eu creio que o Espírito Santo não quer isso. Ele quer que nós adoremos ele Espírito em verdade. E é só isso, irmão. Ok, querido. Obrigado pela sua participação, irmão Moisés, e pela participação do seu pai também. Ok. Eu vou ler aqui o irmão Valdir Santana, ele escreveu aqui, está escrito, quem é limpo, limpe-se ainda. Limpe-se ainda, e quem é sujo, suje-se mais. Ou, em outra parte, quem nele tem essa esperança, purifique a si mesmo, assim como ele é puro. Irmã Artemis, a palavra está contigo, minha querida. Eu não sei, talvez a irmã Artemis tenha algum problema no microfone. Irmão Pedrosa, 2 minutos para o irmão fazer suas considerações finais, querido. Irmã Artemis, logo após eu passo para você, que eu já passei para o irmão Pedrosa. Eu estava lá dentro escutando, mas fazendo alguma coisa. Sem problemas, querida, tá bom? Logo depois é você, tá? Irmão Pedrosa, 2 minutos, querido. Sim. Eu queria, quando eu falei de dogmas, né, as coisas que eu iria falar já citaram aqui. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. A blasfêmia do Espírito Santo, o irmão já falou. Uma coisa que eu falei ontem, e é bom a gente lembrar, o ladrão na cruz, ele foi diretamente para o céu com Jesus. Ele não falou língua estranha, ele não foi batizado, não entregou dízimo, não entregou oferta. É um caso de exceção. Mas saber que quem pode julgar e conhece aquele coração é Jesus. É ele que pode julgar. Então, naquela condição daquele homem, eu disse ontem, ele não falou, você desce da cruz, você vai lá para a igreja, você não vai morrer, eu vou te ressuscitar, mas depois você vai falar língua estranha, vai dar dízimo, vai dar oferta, você vai pregar e depois você vem para o céu. Irmãos, Deus é que julga. Agora, nós estamos aqui para cumprir a palavra, se você tiver tempo. Que bom que você conheceu o Evangelho desde criancinha e veio pregando agora. Se você é que nem o Cláudio Guerra, conheceu o Evangelho há pouco tempo e vem estudando e pregando e ajudando a mudar a história do Brasil, melhor ainda. Então, isso que é importante na vida do servo. E todos nós somos diferentes
E o apóstolo Paulo disse muito bem, se o seu braço direito escandaliza o irmão, corte-o fora. Quer dizer, olha, se eu estou incomodando o irmão na minha forma de proceder ali, eu posso ficar calado. Se o outro irmão gosta de bater palma, eu não gosto, eu bato palma ali junto com ele. Se eu não gosto, então eu fico na minha. Mas não vamos chegar a essa coisa de julgar pelo cara que bate palma ou não, se está salvo ou não, o cara que usa a calça comprida ou não, como eram esses dogmas que existiam até pouco tempo, principalmente no meio pentecostal, ou cabelo comprido, ou não sei o quê. E no meio tradicional existia aquela ritualística. Quando entrava assim dentro da igreja, tinha que entrar assim, aquele ritual para distribuir a ceia, as pessoas não podiam olhar um para o outro, e nada, um troço. Então, esses extremos nós temos que tirar. E Jesus nos dá o dom de discernimento para isso. Eu não me preocupo muito. Amém, querido. Nós temos que aceitar as diferenças, né, dentro da palavra de Deus. O que não pode é sair fora da palavra. Né? Amém, amém, querido. Aproveitando que o irmão Charles acabou de chegar. Irmão Charles, você é generoso com o irmão, a gente já tem 2 minutos, né? A gente ganhou 3. Eu vou te dar 4 minutos para o irmão falar sobre esse assunto. Ok? Tá, Paulo. Você está por dentro do assunto, querido? Tradicionalismo, o que é tradicional, o que é pentecostal. Então, irmão, 4 minutos para você, Charles. Fique à vontade. Tá bom, amém. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores, como o pastor Pedrosa falou, adorarão em espírito e verdade. Eu quero falar sobre as igrejas, no modo geral, os templos, entre aspas, né? Que constroem, gastam milhões, milhões em construção, e a igreja somos nós, somos seres humanos, seres vivos. Deus não vai levar nem cimento e nem tijolo, nem ferro, não vai levar nada. Ele vai levar o ser humano para o céu. E nós vemos que esses homens, eles ficam milionários, podendo muitas pessoas, como o movimento que eles arrecadam, eles poderiam repartir com todo o povo de Deus para a construção de casas habitacionais. Já teria uma igualdade social. Essa desigualdade social no nosso Brasil é terrível. Essas doutrinas que esses homens pregam, o Espírito Santo não está presente. Esses homens não têm temor a Deus. Aí começa a surgir doutrinas. Um pode ficar com a barba e bigode, outros podem ter que raspar, senão vai ser excluído ou vai ser suspenso de comunhão. Se você não tiver uma camisa, e se tiver inadequada, ou seja, uma camisa de manga comprida e o outro tiver com uma camisa curta, já vai falar que aquele irmão não está em santificação, não está separado, não está pronto para subir para o céu. Aí começa a ver o julgamento, e esses homens que têm o dom de ensinar, eles torcem a palavra de Deus. Esses ministros, que se chamam ministro, nós vimos o apóstolo Paulo, ele foi até naufragou, o barco quebrou, afundou, ele passou fome, passou necessidade, mas também ele teve abundância também. Está escrito, está relatado aqui. Paulo e Silas estavam na prisão cheio do Espírito Santo. Lá vem em Atos capítulo 16, verso 25, que foi perto da meia-noite. Nós vimos ali que eles estavam cantando e louvando ao Senhor. Eles também não estavam falando em línguas estranhas, não estavam nada, mas estava cheio do Espírito Santo de Deus. O conceito, eu creio que todos os líderes evangélicos têm que rever esses conceitos e voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, dobrar o seu joelho, pedir misericórdia ao Senhor, pedir a unção do Espírito Santo, para que quando abrir a boca, que não seja a boca de Bafomete, ou seja lá quem for, de Satanás, mas que seja a boca do homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 10 fala que nós não precisamos se preocupar com o que falar,
que na mesma hora o Espírito Santo ele vai colocar em nossas bocas. Aí eu pergunto, homens desse que colocam essas doutrinas do homem, cadê a presença do Espírito Santo nesses locais? Eles colocam ali como um templo de adoração e que ali é um lugar santo. E santos somos nós. Eles começam a ensinar, a introduzir heresias, a introduzir tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é isso aqui que salva. É isso aqui que salva, meu filho. Amém, querido. Amém, irmão Charles. Obrigado pela sua participação. Veio abençoar aqui o nosso debate. Irmã Artemis, a palavra está contigo, querida. Irmã Artemis. Ela tem um neném, talvez ela precisou se ausentar. Enquanto isso, eu queria fazer um comentário. Estou aqui, amado. Ô, amado, deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido. Que bom, né? Que maravilha que o Senhor consegue ver a nossa alma, consegue ver o nosso coração. Porque o que o irmão Charles acabou de falar, né, de uma certa outra forma, também endossando o que ele falou, né, porque imagine esses homens que têm os seus carrões, as suas mansões, ou as suas roupas, os seus ternos, como comentou a irmã Artemis também no bate-papo, se o Senhor não conseguisse ver o coração, né? O Senhor lê o coração, o Senhor entende muito mais do que nós mesmos, que só vemos a aparência, muitas das vezes julgamos pelo que vemos, né? Mas o Senhor, louvado seja o nome dele, porque ele vê o nosso coração, vê o interior, porque muitos são como sepulcros caiados, né? Como diz a palavra de Deus, né? É bonitinho por fora, mas por dentro cheio de podridão, né, irmãos? Irmã Artemis, a palavra está contigo, querida. Alô, tá me ouvindo, amor? Tá ouvindo? Alô? Estamos sim. Ah, okay. Pode falar, querida. Então, amado, é como falou o irmão Clevet, Mateus 7, né? A gente às vezes tem uma trave no nosso olho, né? E quer tirar a poeira no olho do outro. Então, a gente sempre tem que olhar para nós mesmos, é verdade, né? E como o outro irmão falou, que a gente tem que ter atenção para não blasfemar contra o Espírito Santo, julgando, ou criticando, ou dando uma opinião que às vezes a gente mesmo está cego, não está vendo aquilo como é, não é? E eu diria uma coisa, como disse o Salvador, Pai, está aqui, eles são teus, eu trouxe a tua palavra, né? Então, o Eterno, ele só tem um pastor, que é o nosso Salvador, né? E essa história de dividir, de igrejas e não sei o quê, isso aí é diabólica, né? É divisão. Divisão não vem do Eterno. Então, é um só rebanho, um só pastor e um só soberano, né? É só ele só, irmão. Então, aí um sai com raiva, abre um ministério ali, outro abre ali, e vai botando cargas e cargas em cima das pessoas. E o Eterno diz que ele ama todos. Então, a gente, como esse propósito cada um de nós aqui, eu creio, de todos os irmãos, realmente unidos ao lado do tradicional, do formalista, ou do auê, ou do um pouco desequilibrado, mesmo do fanático, que às vezes é difícil, porque eu já fui, no meu começo eu fui fanático, eu queria empurrar a goela abaixo, né, para as pessoas. Então, com o tempo Eterno foi trabalhando na minha vida, né. Então, mesmo a gente aprende, irmão. Eu já tive que engolir, assim, com amor mesmo, em paciência, pessoas assim tão duras, tão radicais, mas é Eterno que trabalha na nossa vida, porque a Artemis, logo no comecinho, não aguentava essas coisas, né. Então, ele quer todos nós juntos, e a gente, pelo amor mesmo, pela presença dele, com a vida dele, ele ama todos nós, somos todos diferentes, né? Então, pela vida dele em nós, ele vai nos colocar todos juntos, e a gente, como diz muito Aca, né? Sentar ao lado de um, ao lado de outro. Eu vou na igreja tradicional, escuto e sigo como é lá, irmãos, eu sigo. Eu não fico levantando mão, aleluia, porque eu tenho muita, assim, liberdade. Eu amo estar glorificando, levantando as mãos. Sem escândalo nem nada, nem gritaria também, não é? Mas com decência e ótimo. Mas eu vou na tradicional, a pregação é maravilhosa, e eu fico falando em línguas baixinho, se eu sentisse, o Eterno me tocar e for ouvindo, mas sempre com decência e ótimo, porque eu amo os irmãos e não quero escandalizar, eu respeito. Se um é fraco, come carne e o outro não pode, um acha que é de ídolo, não deve, então a gente tem que, como dizem em Coríntios, né, irmãos, respeitar, né? Então é isso.
Amém, meu Sejamos querido. todos unidos, irmão. Não vejamos diferença, não. Vocês que estão ouvindo. E se vocês se afastaram, se escandalizaram, porque foram duros com você, lê as Escrituras, segue o Salvador, porque Ele é o único verdadeiro, né? Essas divisões, isso é coisa do diabo. Isso, É o irmã. homem que fez leis e colocou peso nos homens, que nem eles mesmos conseguem carregar. Amém. Amém. Como a irmã Artes me disse, fomos chamados pelo Senhor, não foi por homens. Foi o Senhor que deu seu sangue por nossas vidas. Não foi nenhum homem que deu. Então, irmãos, vamos valorizar isso. E como a irmã Artemis falou, se tem algum irmão nos ouvindo através de algum canal, do YouTube ou pelo site, lembre-se que você não foi chamado por homens. Se alguém te afastou, te excluiu por causa de uma roupa, de um cabelo, ou por causa de uma situação, irmãos, volte correndo para o Senhor. O Senhor não tem culpa disso, o Senhor te ama, o Senhor está no mesmo lugar desde o dia que o irmão aceitou a Ele. Em nome de Jesus, volte para o Senhor. Irmão Akel, a palavra está contigo, meu irmão. Vocês estão felizes? Muito. Amém. Amém. Que momento agradável, né? Muita gente nos assistindo, Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma conclusão bem rapidinha. Só vou ler 3 versículos. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está aquele versículo conhecidíssimo. Mas antes de ler o 18, vamos ver o contexto no versículo 15, quando Pedro cita o apóstolo Paulo. Ele diz assim na parte B do versículo 15: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então entenda o contexto. Ele está falando da sabedoria concedida ao apóstolo Paulo, que ele manifestava de forma gráfica nas suas epístolas. Aí no versículo 18, você vai entender o que ele trata, dizendo: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o problema? O problema, de fato, é o crente, é o cristão desequilibrado, que cresce só na graça e não cresce no conhecimento. Ou cresce só no conhecimento e não cresce na graça. Para buscar o equilíbrio e a perfeição, que nós estamos sempre rumo a este alvo, e quem é a perfeição se não é Jesus? Efésios capítulo 4, versículo 13, que aliás é um dos textos áureos aqui do Eu Quero Uma Igreja, onde diz assim, no versículo 13, até que todos, não são alguns, todos, cheguemos à unidade do quê? Da fé, e tem mais uma coisinha, e ao conhecimento do Filho de Deus. Então não é chegar só na unidade da fé, não é só fé, é conhecimento, não é só conhecimento, também é fé, do Filho de Deus, para então a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como eu já disse uma outra vez, a palavra perfeição, assim como em João 17 e Efésios 4,
está correlacionada à palavra unidade. Quem consegue buscar a união, a unidade, está buscando a perfeição em Cristo. Porque unidade vem de duas palavrinhas. Una e idade. É uma visão, uma ótica só, um só pensamento. Diferente, por exemplo, de divisão, que vem de duas visões. Então, por isso, que como a irmã Artemis até citou a palavra divisão, é que nós se preocupamos. É por isso que nós estamos aqui todas as noites, levando esse bom evangelho, o evangelho de Cristo, que é o evangelho do amor, que é o evangelho que ensina eu respeitar meu irmão tradicional, respeitar meu irmão pentecostal, mesmo que eu acho que eu estou com 100% da verdade, sabendo que maior do que a fé, maior do que a graça, maior do que o conhecimento, sabe o que é? Vocês sabem? O que é maior que tudo isso? Efésios capítulo 3, versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor é maior que tudo. Glória a Deus por isso. Então muitos estão só no tradicionalismo, no formalismo. Outros estão só no pentecostalismo ou no fanatismo. Outros estão no radicalismo, que é um lado do fanatismo. Os formais costumam se envolver mais em dicionário do que Bíblia. Ficam lá na dialética, estética, hermenêutica, homilética e por aí afora. Tudo que for ética. E aquele que é só da graça, e como, por exemplo, eu ouvi da boca de um irmão, eu vou até citar a igreja, que aqui eu cito mesmo, da Igreja Deus e Amor, ele disse assim para mim: rapaz, eu não estudo e sou contra estudar. Aqui na Igreja Deus e Amor, aqui a gente é contra estudar, não tem que estudar não. Aqui a gente abre a Bíblia assim, e aonde cair a gente prega. Bom, são dois lados. Mas o conselho que está sendo dado aqui é o seguinte: crescendo. Toma o leite racional e vai crescendo. Não fica parado não, vai crescendo. Busca a fé e busca a graça. Busca o conhecimento e busca a fé e busca a graça. Mas acima de tudo busca o amor. Esse é o nosso debate, que não é embate. Não é? Há muita gente com preconceito no YouTube fala: eu não vou participar disso daí, por que crente tem que ficar debatendo? Nós somos chamados para pregar o evangelho, não para ficar debatendo. Não, nosso debate não é briga, as pessoas têm um preconceito muito grande com relação à palavra debate. Debate é isso daqui, é a discussão, é o respeito, e o fruto é o qual? Aprender a suportar o meu irmão, mesmo ele sendo 100 km de distância, estando 100 km de distância da minha doutrina, daquilo que eu acho que é a doutrina correta, daquilo que eu acho que são que é a liturgia correta, os costumes corretos para o cristianismo. Sentar do lado dele sem julgá-lo. Por isso a expressão eu quero uma igreja. Você é a favor de política na igreja? Senta do lado daquele que é contra e respeita ele. E vice-versa. Se você não consegue fazer isso, você não tem amor. Você está com o dedo aí julgando os irmãos. E, portanto, está produzindo uma vida de embates. Aqui nós procuramos fazer debates, que é diferente totalmente de embates. Aqui nós procuramos convergência e não divergência. Você está do outro lado da ponte, você é tradicional, você pensa que o batismo no Espírito Santo é assim, assim, assim. Línguas estranhas é assim, assim. Profecias é assim, assim, assim. E eu estou do lado de cá e sou pentecostal. E penso que é assim, assim, assim. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ceder como uma boa ovelha e vou caminhar até o meio da ponte. Vou andar 50% na sua direção. E você vai ceder como um bom cristão e vai andar 50% em minha direção. E nós vamos se abraçar no meio da ponte e Deus vai ser glorificado. Amém? Amém. Amém. Queridos, vamos orar? E já já o programa especial de perguntas e respostas com o Dr. José Renato Pedrosa. O povo hoje está preparado aí para as perguntas. Já tem gente me chamando aqui no Skype. Oi, Baral. O pessoal está animado para fazer perguntas para o senhor, Dr. Pedrosa. Obrigado. Obrigado. Tudo bem. Vamos orar? Vocês estão felizes? Hoje eu e o Paulão estamos fazendo aniversário no mesmo dia.
Pois é. Ei, Paulo. Nós dois no mesmo dia, Paulo. Pois é, surpresa. Como é que a gente faz para comer bolo? Então, parabéns, vamos. Já comemos o bolo, né? Vamos. Vamos. O pão espiritual, o pão da vida. Pois é. Olha lá, em francês. Joyeux anniversaire. Canta. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mes frères. Joyeux anniversaire. Parabéns. Obrigado. Amém. Obrigado. Tem gente Deus chamando lá. abençoe. Espera aí, irmão. Espera aí, segura. Daqui 10 minutinhos no máximo, aquele nosso intervalo, tá bom? E depois o programa de perguntas e respostas com o Dr. José Renato Pedrosa. Você vive uma visão ou você vive divisão? Deus quer da igreja unidade. Não há como ele buscar uma igreja cercada e dividida, não é? Está na hora de pregar a unidade. Por isso esse trabalho. Queridos, vamos orar? Irmão Charles, que chegou por último. Ora por nós, querido. Jesus amado, Jesus querido, graças te damos, Senhor, por este debate, meu Pai, que tem alcançado, Senhor, muitas vidas, Senhor. Todos nós, Senhor, como estamos juntos, Senhor, nós aprendemos muito em ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Continua abençoando, Senhor, os internautas, Senhor. Abençoa, Senhor, este trabalho, meu Pai. Eu te entrego nas suas mãos, Senhor. Tu é um Deus forte, Senhor. Tu é um Deus, Senhor, de unidade, meu Pai. Tu não é um Deus de divisão, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, todos, Senhor, todos. Todos os internautas, os familiares, meu Pai. Todas as crianças, meu Pai. Venha guardar, Senhor. Toma essa nação nas suas mãos, meu Pai. Abençoa, Senhor, e te entrego a cada um, Senhor, nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Daqui 10 minutinhos vocês entram no site novamente. Tem que dar um F5, tem que atualizar a página. E eu aviso vocês, como sempre faço, no chat. Estaremos ao vivo para o programa com o Dr. José Renato Pedrosa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até daqui a pouquinho. Amém.